Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Imagens de satélite confirmaram que as mudanças climáticas levaram ao desaparecimento de mais uma geleira e dessa vez foi na Colômbia. Uma pesquisa mostrou que quase metade dos brasileiros passou a buscar uma fonte de renda extra nos últimos anos. De cada 10 pessoas, 6 relataram que a renda não é o suficiente para cobrir as despesas do mês. E ainda, um grupo de pais criou um movimento que defende o uso de smartphones só após os 14 anos. A proposta é combater o uso excessivo de telas na infância. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. E começo falando do número de pessoas que querem parar de fumar no Brasil, que vem aumentando a cada dia. De cada 3 consumidores de tabaco, 2 querem se libertar do vício. Os dados são do Ministério da Saúde e mostram que mais de 8 milhões de pessoas morrem por conta do cigarro. O cigarro é um composto químico altamente viciante presente na planta do tabaco, a nicotina. Mas o que realmente leva até a morte são as cerca de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas liberadas pela combustão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Só no Brasil, este hábito mata 177 mil pessoas por ano, o que representa 477 mortes por dia. Mas nos últimos 6 anos, o número de atendimentos ambulatoriais de fumantes que querem largar o cigarro quase quadruplicou, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. De 5 mil pessoas, subiu para 19 mil. No entanto, ainda não se sabe a causa do aumento. Se está associado a um número maior de fumantes ou por uma procura maior aos tratamentos. Mesmo assim, o número é pequeno quando o assunto é parar de fumar. Para ajudar este público, o governo federal investe mais de 150 bilhões em programas todos os anos. Entre eles, sessões de terapia coletivas e acesso a alguns medicamentos de graça. O Brasil está entre os países mais avançados do mundo no combate às mortes e doenças causadas pelo tabaco. Mas é o terceiro país que tem o cigarro mais barato da América do Sul. Com um valor baixo, o produto torna-se ainda acessível a diversos públicos. Um estudo do Instituto Nacional de Câncer mostrou que mesmo com a política de preço mínimo e os impostos sobre o tabaco, a arrecadação não é suficiente para cobrir os gastos com doenças causadas pelo cigarro. Especialistas apontam que é preciso aumentar a margem de preço para não só impedir o avanço, mas também para cobrir o custo do fumo no país. Nos últimos 10 anos, as unidades de saúde de todo o país atenderam mais de 2 milhões de mulheres vítimas de agressões físicas, psicológicas ou sexuais. E o número não para de aumentar. Em 2025, ao menos 900 mulheres foram atendidas por dia em unidades de saúde de todo o Brasil após sofrerem algum tipo de violência. Os profissionais de saúde são obrigados, por lei, a notificar esses casos, o que ajuda a dimensionar o problema no país. Ao longo de 10 anos, 71% das notificações envolveram agressões físicas, psicológicas ou sexuais. Nesse período, unidades públicas e privadas registraram cerca de 2,3 milhões de atendimentos. Parte desses casos tem desfechos graves, incluindo óbitos. Os dados também mostram um perfil majoritário. Mulheres entre 20 e 49 anos, negras e com escolaridade até o ensino médio. Há 25 anos, o Ministério da Saúde passou a tratar violência como um problema de saúde pública. Desde então, o sistema não se limita ao atendimento médico. Também monitora os casos, capacita profissionais e aciona redes de proteção social.
Esse modelo permite identificar situações que nem sempre chegam às delegacias. Pelo contato direto com as pacientes, profissionais de saúde conseguem detectar históricos de agressão que muitas vezes não são relatados. Para os especialistas, os impactos vão além do momento da agressão. Quem sofre esse tipo de violência, especialmente na infância, pode carregar consequências físicas e psicológicas por toda a vida. A desigualdade salarial de gênero persiste no Brasil, com mulheres recebendo menos que homens no setor privado. E as mulheres negras enfrentam as maiores disparidades, com rendimentos inferiores aos de homens não negros. As mulheres recebem, em média, 21% menos que os homens no setor privado do Brasil. O dado é do 5º Relatório de Transparência Salarial, divulgado em 2026 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações de mais de 53 mil empresas. O levantamento analisou dados entre 2023 e 2025 e mostra que, mesmo com o aumento da empregabilidade feminina, a desigualdade salarial não diminuiu. Nesse período, o número de mulheres empregadas cresceu 11%, chegando a 8 milhões de trabalhadoras. Os dados também revelam um forte recorte racial importante. O número de mulheres negras empregadas cresceu 29%, mas elas continuam na base da renda, com os menores salários em comparação a outros grupos. Em média, as mulheres recebem cerca de R$ 3 mil por mês, enquanto os homens ganham mais de R$ 5 mil. A diferença salarial, que era de 19,4% em 2024, subiu ao longo dos relatórios até chegar aos atuais 21,3%. A desigualdade varia de acordo com o porte das empresas e os setores da economia, sendo maior em grandes companhias e em áreas como indústria e agropecuária. Mesmo com avanços em políticas internas, como jornada flexível e auxílio creche, a diferença de salário entre homens e mulheres persiste no país. Um levantamento revela que a chamada geração prateada de pessoas 60 a mais aptas a votar cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos, passando de 21 milhões para mais de 36 milhões. De 2010 para cá, o perfil de quem vota no Brasil mudou. Isso porque o eleitorado 60 a mais aumentou 74%, passando de quase 21 milhões para mais de 36 milhões de eleitores em março, enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15%. Até o dia 6 de maio, prazo final para o cadastro no TSE, os números podem aumentar ainda mais. Hoje, já são 156 milhões de brasileiros aptos a votar em outubro. Com o país polarizado, a chamada geração prateada se tornou uma peça-chave na hora da votação. Enquanto a falta dos eleitores em geral cresceu nas últimas eleições, o grupo com mais de 60 anos está comparecendo cada vez mais às urnas. O exemplo mais forte vem de quem já passou dos 70. Mesmo sem a obrigação de votar, a presença desse público cresceu. A abstenção, que passava dos 63% em 2014, caiu para menos de 59% na última eleição nacional. Além disso, o número de candidatos maiores de 60 anos tem aumentado anualmente. Segundo dados do TSE, nas eleições de 2024, mais de 70 mil brasileiros com 60 a mais se candidataram aos cargos em disputa, o que equivale a 15% de todas as candidaturas. O montante é o maior desde o início da série histórica, em 1998. O pleito anterior, em 2022, também registrou recorde para as eleições gerais. Foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, o que equivale a 17% das candidaturas. O aborrecimento gera lucro para quem abusa da paciência de quem precisa marcar uma consulta, fazer uma reclamação ou receber várias mensagens indesejadas. São mais de 150 bilhões de dólares por ano. E quem mora no exterior não fica livre dessa aventura bem incômoda.
Políticas como spam, ligações de telemarketing e dificuldades para cancelar serviços fazem parte do que especialistas chamam de economia do aborrecimento. Esse conjunto de situações, cada vez mais comum no dia a dia, tem impacto direto na rotina dos consumidores. Essa prática movimenta cerca de 165 bilhões de dólares por ano em todo o mundo, principalmente pelo tempo gasto para resolver esse tipo de problema. Entre os principais exemplos estão mensagens indesejadas, contatos insistentes de empresas e processos longos e burocráticos para cancelamento de assinaturas. Especialistas apontam que, em muitos casos, esses obstáculos são mantidos como estratégia para reter clientes ou dificultar o encerramento de serviços. Além do impacto financeiro, o fenômeno também gera desgaste e frustração para os consumidores, que precisam dedicar tempo e energia para resolver questões simples. Diante desse cenário, cresce a discussão sobre a necessidade de regras mais rígidas e mecanismos que garantam mais transparência e facilidade no relacionamento com as empresas. A cidade do Rio de Janeiro joga milhões de reais pelo lixo todos os anos. Uma atitude comum no país que mantém a prática de não investir na reciclagem. O Rio de Janeiro descarta todos os anos milhões de reais junto com o lixo. Apesar de gerar cerca de 3,4 milhões de toneladas de resíduos, menos de 1% desse volume é reciclado. Um levantamento do mestrado em Ciência do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida, com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, indica que se 10% desse material fosse reaproveitado, seria possível movimentar entre 75 e 145 milhões de reais por ano. Em um cenário mais avançado, com 50% de aproveitamento, esse valor poderia chegar até 720 milhões de reais anuais. A estimativa considera o reaproveitamento de recicláveis secos, como plástico, papel, metal e vidro, além da fração orgânica, por meio de compostagem ou geração de energia. Hoje, a maior parte desses resíduos seguem para aterros sanitários. Do total gerado, cerca de 3,36 milhões de toneladas ficam fora de qualquer cadeia de reaproveitamento, o que representa uma perda econômica significativa para a cidade. Um árduo trabalho repetitivo de um operador de máquina agrícola está ficando para trás. A partir dos próximos anos, praticamente todas as etapas da produção agrícola poderão ser feitas à distância, com as máquinas interagindo sem a presença de operadores. É o futuro próximo que promete a PTX, uma marca que desenvolve tecnologias de precisão para a agricultura. A empresa traz para o mercado brasileiro o sistema OutRun, que dará um novo patamar de autonomia às máquinas agrícolas. A tecnologia será importante para o produtor, porque ele terá mais eficiência, menores custos e melhor gestão da operação no campo. Na colheita, enquanto as colheitadoras avançam pelas lavouras de soja e têm seu graneleiro preenchido, tratores vão buscar os grãos colhidos e levam-os para os caminhões que vão transportá-los até os armazéns. Ao mesmo tempo, outras máquinas vêm atrás plantando milho. Tudo isso sem operador. O trator possuirá um pacote de equipamentos instalados no teto e outros componentes dentro da cabine. E por meio de um tablet, o operador de uma colheitadora, quando a máquina estiver com o graneleiro cheio, poderá chamar remotamente o trator graneleiro para a transferência dos grãos colhidos. Sem operador, o trator encosta bem junto à colheitadeira para receber a descarga dos grãos já colhidos. Na sequência, com o mesmo tablet, o operador envia o trator para a descarga dos grãos no caminhão, parado à beira da estrada. Esse sistema já está pronto e sendo testado. No Canadá e nos Estados Unidos, máquinas já estão rodando com esse sistema. No Brasil, porém, ainda não está definida a legislação para esse sistema autônomo. O Brasil é o 5º país do mundo a produzir mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Um problema crônico e complexo de se resolver, porque boa parte da população brasileira não sabe como descartar ou dar destino adequado a esse tipo de resíduo. De acordo com uma pesquisa realizada pela Resíduos Eletrônicos no Brasil, 66% da população brasileira já sabe o que é lixo eletrônico. Apesar disso, o comportamento ainda não acompanha totalmente a informação.
32% da população ainda guarda em casa aparelhos sem uso, principalmente celulares antigos, e muitos admitem não saber como descartá-los corretamente. O lixo eletrônico é tóxico, não é biodegradável e, quando descartado de forma errada, prejudica o solo, o ar, a água e, consequentemente, os seres vivos. Para que ele seja reciclado como deve ser, é preciso uma minuciosa desmontagem para destinar cada parte ao local correto. Hoje, das 2.400.000 toneladas de lixo eletrônico que são produzidas no país, apenas uma pequena parte é encaminhada para esse processo. O Brasil tem uma lei que exige que fabricantes, importadores e varejistas recolham seus produtos. No entanto, a maioria não está preocupada em descartar de forma correta. Das 5.000 empresas que produzem, apenas 150 atuam coletando de volta e dando destino correto a esse tipo de resíduo. Todo esse cuidado é importante, porque o descarte desse tipo de lixo não é simples. Isso porque os materiais eletrônicos são feitos de plástico, metal, prata, ouro, entre outros itens. A reciclagem de lixo eletrônico no Brasil tem potencial para gerar cerca de 40.000 empregos diretos e movimentar no mínimo 800 milhões por ano. Apesar do alto potencial, o país recicla apenas cerca de 3% das milhões de toneladas de resíduos eletrônicos produzidas anualmente. Os homens estão investindo cada vez mais na aparência e na autoestima. Um levantamento mostra que o número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos feitos por homens dobrou em 7 anos e já representa cerca de 20% de todos os procedimentos realizados no mundo. Falar sobre procedimentos estéticos como esse já foi tabu entre os homens, mas essa lógica vem mudando. O número de intervenções cirúrgicas realizadas em homens no mundo dobrou em 7 anos, saindo de 1.400.000 em 2018 para 2.800.000 em 2024. Já os tratamentos estéticos sem cirurgia, como aplicações de botox, ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e remoção de pelos, mais que dobraram em pacientes masculinos no período, saindo de 1,5 milhão em 2018 para 3.200.000 em 2024. O avanço das técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas oferecem resultados mais naturais, recuperação mais rápida e menor impacto na rotina. O cuidado com a aparência passou a ser entendido como parte da saúde, do bem-estar e também da inserção social e profissional. Esse aumento da presença masculina nos consultórios é resultado de uma combinação de fatores, como a influência das redes sociais, mudanças culturais e até características do clima, que favorecem uma exposição maior do corpo e do rosto ao longo do ano. O alinhamento de expectativas é um dos pontos centrais para o sucesso da cirurgia ou do procedimento, especialmente no atendimento a pacientes homens, que buscam resultados mais naturais e sutis. Isso significa deixar muito claro antes da intervenção o que é possível alcançar, quais são os limites técnicos, como será o processo de recuperação, os riscos e quais resultados não devem ser esperados. 41 pessoas desaparecem por dia em São Paulo. Uma situação que causa agonia em muitas famílias que ficam à espera de notícias. No meio da multidão, pessoas desaparecem todos os dias sem explicação. Pode ser um familiar ou amigo. Neste ano, a média é de 41 desaparecimentos diários em São Paulo. E muitos casos continuam sem uma resposta. A maioria são de jovens de 18 a 29 anos e adultos de 30 a 49 anos. Entre os desaparecidos estão a maioria as pessoas de classe baixa, pessoas em situações de rua, com problemas com drogas ou com família, entre outros motivos. Mas ao contrário do que muitos pensam, o melhor momento para pedir ajuda é imediatamente. Você não tem que esperar 24 horas, não tem que esperar tempo algum. Se isso acontecer, para você não criar um problema, entre no site da Polícia Civil e faça um boletim online que ele tenha a mesma validade jurídica e faça um mutirão de pessoas para procurar esse desaparecido o quanto antes essa busca começar, maior é o resultado que você pode obter
no sentido de localizar e identificar essa pessoa desaparecida. As crianças e adolescentes do sexo feminino são o perfil mais comum, representando 30% dos casos de desaparecimento nesse nicho. Pais, oriente os seus filhos desde cedo a não falar com estranhos, a não receber nada de alguém que se aproxime dessa criança querendo oferecer uma bala, um chocolate, uma carona. Porque se a criança sabe do perigo que ela corre, ela não desaparece. As crianças que desaparecem são aquelas que estão fora do olhar de um adulto e que estão em situação de vulnerabilidade. Mesmo a espera é marcada por muita incerteza e apreensão dos familiares. Felizmente, cerca de 75% dos casos são resolvidos pela polícia e as pessoas acabam sendo encontradas e voltam para casa, trazendo de volta a alegria para o lar. Como aconteceu com esse professor universitário, que foi encontrado depois de 5 anos desaparecido. Uma espera longa, mas com um final feliz. O índice de mortalidade infantil melhorou no país. Uma situação que causa esperança, mas que prevê cautela, porque os índices gerais não expõem a desigualdade existente nas várias regiões do Brasil. O Brasil atinge o menor nível de morte infantil desde 1990. O relatório das Nações Unidas revela que o acesso à saúde básica reduziu mais de 70% o número de óbitos de recém-nascidos. Na década de 90, a cada 1.000 nascidos vivos, 25 morriam antes de completar 28 dias de vida. Já em 2024, o índice caiu para 7 óbitos. Globalmente, esse indicador está em cerca de 37 mortes por 1.000 crianças recém-nascidas. Essa redução também foi analisada em crianças com idade inferior aos 5 anos de vida. Em 90, eram 63 mortes. Já em 2024, a taxa caiu para 14. Segundo o estudo realizado pelas Nações Unidas, esse progresso é resultante de políticas de saúde pública, como o Programa Saúde da Família, a atuação de agentes comunitários, imunização e a expansão da rede pública de atendimento. Apesar do avanço, o ritmo de queda foi reduzido para 3% na última década. O relatório indica a necessidade do Brasil e de outros países em acelerar os esforços para garantir que todas as crianças tenham por igual chance de sobreviver. 2/3 das pessoas que enfrentaram crises alimentares no ano passado viviam em apenas 10 países. 1/3 delas estão no Sudão, Nigéria e República Democrática do Congo. O relatório mundial sobre as crises alimentares, apoiado pela ONU, mostra que 10 países concentram 2/3 das pessoas mais afetadas pela fome no ano passado no mundo. 1/3 delas vive no Sudão, Nigéria e República Democrática do Congo. Os conflitos continuaram sendo o principal fator da insegurança alimentar aguda. De acordo com o documento, as perspectivas para 2026 são sombrias, já que os conflitos e os fenômenos climáticos extremos poderiam manter ou agravar a situação em muitas regiões. Os avanços registrados em alguns países como Bangladesh e Síria foram quase totalmente anulados por deteriorações notáveis no Afeganistão, Mianmar e no Zimbábue. Pela primeira vez, o relatório, que está na 10ª edição, confirma a fome em 2 contextos distintos. Em Gaza e em algumas áreas do Sudão, durante o mesmo ano. Um total de 266 milhões de pessoas em 47 países ou territórios sofreram níveis elevados de insegurança alimentar aguda em 2025, quase o dobro do registrado em 2016. O relatório também alerta para a queda expressiva do financiamento da ajuda humanitária e aponta que a guerra no Oriente Médio pode agravar as crises existentes, com o aumento do número de deslocados em uma região que já abriga milhões de refugiados e a disparada no custo dos fertilizantes. O bloqueio do Estreito de Hormuz, rota crucial para o abastecimento de petróleo, provocou a alta considerável dos preços dos fertilizantes, já que estes dependem de insumos derivados do petróleo. Os brasileiros estão se arriscando com a justiça e a própria saúde comprando uma nova versão de caneta emagrecedora de origem clandestina vinda do Paraguai, que não tem aprovação da Anvisa. Só neste ano, as apreensões dessas canetas já passam de 11 milhões de reais. O mercado das canetas para emagrecer movimentou cerca de 12 bilhões de reais no ano passado. As canetas de retatrutida ainda estão em desenvolvimento por uma farmacêutica americana. É uma molécula que age de forma parecida com a de outros remédios para emagrecer, que estão cada vez mais popular no Brasil. Essa molécula age em receptores importantes do cérebro e do trato gastrointestinal,
estão ligados ao metabolismo, reduzindo o apetite e deixando a digestão mais lenta. A diferença é que a retatrutida consegue agir em 3 receptores hormonais, enquanto a molécula do Ozempic age em apenas 1 e a do Mounjaro em 2. Hoje, o Mounjaro, a única caneta para emagrecimento com venda autorizada no Brasil, custa a partir de R$ 1.500 nas principais farmácias, um valor que é inacessível para grande parte dos brasileiros. Diante desse cenário, canetas como a retatrutida têm ganhado espaço no mercado paralelo, onde podem ser encontradas por até 80% menos que o preço original. Na alfândega de Foz do Iguaçu, porém, há apreensões diárias de retatrutida, feitas por agentes da Receita Federal e também da Anvisa. Também há um número relevante de apreensões em São Paulo e Mato Grosso do Sul, que também faz fronteira com o Paraguai. Elas se somam às apreensões de vários tipos de canetas e ampolas de remédios para emagrecer com outros princípios ativos, que também são proibidos pela Anvisa de entrar no Brasil. Esse tipo de medicamento entra no país de diferentes formas, dentro de garrafas térmicas ou até em canos de escape de motos e no motor de carros. Essas formas de transporte aumentam ainda mais o risco para a saúde de quem consome o produto. As canetas precisam ser mantidas refrigeradas entre 4 e 9 graus. Quando elas ficam em ambiente quente, a tendência é que estraguem. E o risco não é só perder o efeito. Se a caneta estiver contaminada, o calor pode levar a complicações gravíssimas. Dormir bem é essencial para a saúde, mas nem sempre isso acontece. A falta de sono, cada vez mais comum na rotina, pode trazer impactos que vão além do cansaço, afetando a concentração, o humor e até o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra. O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular, é meio que automático, né? Pra dormir, daí a luz... E eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você estivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é? Vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim, tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Voltando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, e aí durante o dia teu sistema entra de novo à toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade, e cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. O acesso ao atendimento médico é um problema sério de norte a sul e de leste a oeste do país. Ainda mais para quem é idoso, que precisa encarar longas horas nas cadeiras à espera do chamado. E quem mora nas pequenas cidades, muitas vezes não tem alternativa. Precisa viajar para as capitais para conseguir ser atendido. Pesquisas apontam que envelhecer fora dos grandes centros pode significar mais autonomia nas atividades diárias e qualidade de vida, mas também maior dificuldade de acesso a consultas, exames e procedimentos especializados, resultado da distância, da escassez de serviços e da concentração de profissionais nas capitais. Dados do estudo Demografia Médica no Brasil mostram que em 2024 as capitais concentravam quase 4 vezes mais
mais médicos por habitante do que o interior. A desigualdade é ainda maior entre os especialistas. Apesar das dificuldades, o ambiente do interior pode favorecer o bem-estar. Menor exposição à violência, ausência de trânsito e melhor qualidade de ar. Impactam o envelhecimento, inclusive a saúde mental. Dados apontam que 34% dos idosos em áreas urbanas apresentam sintomas depressivos. Fatores como violência percebida, poluição sonora e baixa coesão social estão associados à maior prevalência desses quadros. Ainda assim, a realidade do cotidiano é desafiadora e muda conforme o território. No interior, predominam a distância, a escassez de profissionais e a necessidade de deslocamento. Já nos grandes centros, o principal obstáculo passa a ser o tempo de espera. Imagens de satélite confirmaram que as mudanças climáticas levaram ao desaparecimento de mais uma geleira e dessa vez foi na Colômbia. De acordo com um estudo científico, mais da metade das geleiras do planeta pode sumir caso não sejam adotadas medidas urgentes para conter a crise climática. O derretimento das geleiras é causado principalmente pelo aquecimento global, impulsionado pela emissão de gases de efeito estufa, como derivados de atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e indústria. Esse aquecimento eleva a temperatura atmosférica e oceânica, superando a capacidade de reposição natural do gelo. O aumento da temperatura média global faz com que o gelo derreta mais rapidamente do que pode se formar no inverno. E as mudanças climáticas representam transformações graduais de longo prazo nos padrões de temperatura. A população da América do Sul vem sofrendo com os impactos causados pela crise climática. O derretimento das geleiras andinas, que são cruciais para o abastecimento de água de milhões de pessoas, reflete uma tendência mundial. E a Colômbia é um dos países da América que mais está sofrendo. As medições de satélite realizadas em março deste ano confirmaram que a superfície dos Cerros de La Plaza, na Serra Nevada del Cocuy, nos Andes colombianos, foi reduzida a zero. Para os cientistas, esse é mais um sinal concreto dos efeitos da mudança climática nessa região. De acordo com uma pesquisa, os sinais vêm sendo apresentados desde o século XIX, quando a geleira tinha cerca de mais de 5.000 quilômetros. Em 2016, sua área havia se reduzido para apenas 15 quilômetros, sinalizando seu desaparecimento iminente. Das 14 geleiras da Colômbia, hoje restam apenas 6. E de acordo com os cientistas do país, as que sobraram estão condenadas a desaparecer no curto prazo de tempo. Aí que mora a preocupação. Menos geleiras significa, consequentemente, menos água disponível para a agricultura, para o meio ambiente, além de maiores riscos de secas. Os especialistas ressaltam a necessidade de fortalecer as políticas de conservação urgentemente. Com menos gelo, a Terra reflete menos luz solar e absorve mais calor, criando um ciclo vicioso de derretimento. O melhor queijo de cabra do mundo é brasileiro e feito no Rio de Janeiro. Esta iguaria ajudou a consolidar a reputação da cidade de Valença como território de excelência gastronômica. Um queijo de cabra produzido no interior do Rio de Janeiro ganhou destaque internacional e foi reconhecido como um dos melhores do mundo. Produzido em Valença, o alimento conquistou espaço em uma das principais competições internacionais do setor, realizada na França, que reúne centenas de produtores de diferentes países. O produto é feito com leite de cabra e passa por um processo artesanal, com técnicas que envolvem tempo de maturação e controle rigoroso de qualidade. Na competição, que avaliou mais de 1.000 queijos de diversas partes do mundo, o exemplar brasileiro se destacou entre os melhores colocados, recebendo premiações em diferentes categorias.
categorias. O reconhecimento internacional reforça o crescimento da produção artesanal no país e coloca o interior do estado do Rio no mapa da gastronomia mundial. Além da qualidade do produto, o resultado também evidencia investimentos em técnicas de produção e no cuidado com a matéria-prima. A conquista projeta o nome da região de Valença e tem potencial para competir em alto nível no cenário internacional. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que quase metade dos brasileiros passou a buscar uma fonte de renda extra nos últimos anos. De cada 10 pessoas, 6 relataram que a renda familiar não é o suficiente para cobrir todas as despesas do mês e é preciso fazer o bom famoso bico. De acordo com a pesquisa, a busca por fontes de renda extra está ligada ao fato de que a renda média no Brasil é historicamente baixa. O mercado de trabalho segue aquecido, mas os salários continuam baixos. Isso leva muitas pessoas a buscarem uma nova renda complementar e muitas vezes na informalidade. Na visão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o atual cenário de superendividamento ajuda a explicar essa percepção. O consumo hoje depende do mercado de trabalho, da inflação e das condições de crédito. Hoje, os juros ao consumidor giram em torno de 60% ao ano, algo que não se via há quase 10 anos. E, com os juros nas alturas, comprar parcelado ou pegar empréstimo fica ainda mais difícil. E diante desse cenário, segundo o Datafolha, quem mais sofre com as dívidas são as mulheres. Quando os dados são detalhados, a conclusão é que as brasileiras se dizem mais inseguras e desanimadas do que os homens em relação à situação financeira. Elas também afirmam em maior proporção que as finanças pessoais afetam negativamente a própria saúde. Há alguns fatores que ajudam a explicar esse cenário, principalmente na questão socioeconômica. O rendimento das mulheres é em média cerca de 20% menor do que o dos homens, o que já as coloca em uma situação de maior vulnerabilidade financeira. Além disso, elas ainda estão menos inseridas no mercado de trabalho do que os homens, o que as deixa mais expostas a situações como o endividamento e a inadimplência. Os dados da pesquisa ajudam a explicar a sensação de aperto no orçamento dos brasileiros. De cada 10, 4 entrevistados dizem que a renda familiar não foi suficiente nos últimos meses. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um biodetergente que é capaz de aumentar a vida útil das frutas e legumes. Acompanhe. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Embrapa, desenvolveram um biodetergente capaz de prolongar a vida útil de frutas e legumes. O produto não utiliza agrotóxicos e atua diretamente na conservação dos alimentos após a colheita. A pesquisa começou ainda em 2009, a partir de um estudo na área de petróleo e foi adaptada ao longo dos anos para a aplicação na conservação de mantimentos. A parceria com a Embrapa teve início em 2014, com foco no desenvolvimento de soluções para o pós-colheita. Em média, a cada 12 laranjas testadas, 11 permaneceram intactas. O biodetergente atua desorganizando a estrutura dos fungos, impedindo que eles se multipliquem e comprometam os alimentos. O produto forma uma camada protetora na superfície das frutas, aumentando o tempo de prateleira. Os pesquisadores agora testam a aplicação em escala maior para verificar a eficiência em processos industriais. A expectativa é que a tecnologia possa reduzir o desperdício de alimentos e, no futuro, ser aplicada em outras frutas e até em grãos. A todo momento surge um novo robô atleta. O que foi apresentado agora não dá chance para quem joga tênis de mesa. Quer dizer, dá chance, mas ganha. Robôs conseguem correr uma meia-maratona, praticar boxe e agora até mesmo derrotar jogadores de tênis de mesa de elite. A Sony construiu um braço robótico movido por inteligência artificial que consegue segurar uma raquete de tênis de mesa e é capaz de perceber, reagir e rebater a uma grande velocidade a bola. De acordo com a unidade de IA da empresa japonesa, o robô chamado de Ace é um equipamento industrial capaz de tomar decisões em frações de segundo e executar movimentos ágeis. O jogador tecnológico enfrentou 5 jogadores de elite e 2 profissionais. Ele venceu 3 de suas 5 partidas contra o grupo de elite e teve confrontos competitivos com os profissionais. A empresa afirmou que os robôs anteriores capazes de jogar tênis de mesa conseguiam manter as trocas de bola, mas nunca passaram do nível amador.
A Sony também destacou que a descoberta do potencial da IA de operar no nível de um especialista humano abre as portas para uma classe inteiramente nova de aplicações no mundo real, que anteriormente estavam fora do alcance. Um grupo de pais criou um movimento que defende o uso de smartphones só após os 14 anos. A preocupação com o uso excessivo de telas na infância tem crescido nos últimos anos e causando um grande malefício, o bruxismo, o ato involuntário de apertar ou ranger os dentes. O uso excessivo de telas na infância tem sido cada vez mais discutido por especialistas, principalmente pelos impactos que podem causar na saúde das crianças. Entre eles estão as alterações no sono, aumento da ansiedade e maior nível de estresse. Esses fatores, quando combinados, podem contribuir para o surgimento do bruxismo, o hábito de apertar ou ranger os dentes, muitas vezes durante a noite e de forma involuntária. Com isso, um grupo de pais criou o movimento Desconecta. A ideia do projeto é adiar a entrega do primeiro smartphone até pelo menos os 14 anos e o acesso às redes sociais até os 16. O projeto começou em uma escola de São Paulo e hoje já está em mais de 800 colégios espalhados pelo Brasil todo e possui uma rede de pais e mães que participam de uma série de treinamentos e palestras para divulgar a proposta dentro dessas escolas, com um programa de 6 passos para adiar a entrega dos smartphones para as crianças. Pode parecer utopia tirar o celular dessa geração, mas pediatras dizem que o caminho é pelo menos reduzir o uso, sempre que possível. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde defendem 0 tela para todas as crianças até 2 anos, 1 hora de tela para as crianças até 5 anos e de 2 a 3 horas para os maiores de 5 anos até os 14 anos, e sempre com a supervisão dos pais. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!